alunos e alunas, tudo bem? Hoje é a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a Lei de Terras e seus desdobramentos, né? Como está hoje em dia, as consequências desse momento histórico, né? E aí a gente vai ver um pouquinho, fazer esse contexto histórico e até hoje em dia, tudo que está rolando, tudo que está acontecendo, beleza? Então, vamos entender um pouquinho do contexto histórico do Brasil em 1850. Em 1850, Dom Pedro II era o imperador do Brasil. Beleza? Logo após o golpe da maioridade, vocês estão sacando direitinho. Em 4 de setembro de 1850, foi sancionada a Lei Eusébio de Queiroz. E o que essa lei falava, né? Que era proibida o tráfico transatlântico, né? De negros, escravizados, etc. Então foi proibido, tá certo? Quando sancionou essa lei. Em 18 de setembro de 1850, rolou a Lei de Terras, né? Foi sancionada a Lei de Terras. E vamos entender um pouquinho o que isso significa. 2 semanas depois só, porque 4 e outro em 18 de setembro. O que isso significa na prática, mano? Por que fizeram essa lei tão ligeiro, tão rápido, juntinho com a de Lei Eusébio de Queiroz? Por quê? Porque como não podia mais, como era proibido, né, o tráfico transatlântico, ou seja, traficar os negros do continente africano, trazer para cá, para o Brasil, era proibido. E daí, então, eles pensaram assim, foi proibido o tráfico transatlântico, então, possivelmente, a escravidão um dia vai acabar. Então, eu não quero que os escravizados, que as pessoas negras tenham acesso à terra. E daí, infelizmente, é muito triste, mas é a realidade do nosso Brasil. Então, em 18 de setembro, 2 semaninhas só depois, foi sancionada, né? Rolou a Lei de Terras. E daí, a Lei de Terras, né, significa que toda terra sem uso passa a ser propriedade do Estado. O acesso à terra, né, passou a ser possível somente por meio de compra, com o pagamento em dinheiro, entende? E agora vai ter essa visão que a terra é uma mercadoria. Infelizmente, essa lei surge no intuito de dificultar o acesso de ex-escravizados e imigrantes à terra. Ah, mano, massa! Mas como era antes? Antes disso, a terra não era vista como uma mercadoria, entende? Não tinha essa ideia de que a terra era uma propriedade, que ela tinha dono. E antes era como, mano? Massa, agora eu entendi que a terra agora é uma propriedade. Depois de 1850 eu entendi que a terra passou a ser vista como propriedade. E se eu quisesse um pedaço de terra eu tinha que comprar com dinheiro, massa, essa parte eu entendi. Mas e daí, como era antes? Em 1822 até 1850, né, se dava pela ocupação e pelo registro. Ou seja, tinha esse pedaço de terra, eu chegava, ocupava, plantava, habitava e registrava essa terra. Então, essa terra seria o quê? Minha. E daí eu coloquei isso aqui, seria meu sonho, porque seria muito meu sonho. Porque infelizmente ainda tem essa visão ainda, que a terra é uma mercadoria. E daí a gente vai entender um pouquinho melhor, como se fosse um resumão, tá certo? O que estava acontecendo com o Brasil. O Brasil estava passando por um processo de possível abolição da escravidão, né? Que foi aquilo que eu falei, a extinção do tráfico transatlântico, ou seja, não poderia mais trazer, eu não gosto muito dessa palavra trazer, né? Que parecia que era algo massa, não poderia mais sequestrar, pegar à força os negros do continente africano e trazer para cá à força, beleza? Foi proibido. E daí havia populações também de outras nacionalidades vivendo aqui no Brasil, que eram os imigrantes. Pronto, entendeu? O Brasil estava passando por um processo de possível abolição da escravidão, então prevendo isso, teve a necessidade dessa lei de terras, que foi para dificultar, infelizmente, o acesso à terra de ex-escravizados e imigrantes.
a terra não era vista como mercadoria. Como eu falei, não tinha essa ideia, né? Que eu tinha que comprar a terra. Não faz nenhum sentido, para mim, pelo menos. E daí era só preciso chegar lá, tomar posse e registrar. E daí o que tudo isso significa, Manu, de fato, né? Desde a lei de terras, desde o período colonial, desde esse pensamento, significa a lógica racista e desigual do Brasil, onde a estrutura fundiária, e o que é estrutura fundiária? É a maneira como está organizada a terra, a propriedade de terra, né? E o tamanho dessas propriedades, dado o período histórico e etc. E daí, essa estrutura nessa terra, essas terras, são concentradas na mão de pouquíssimos. E há o acúmulo de terra na mão dos grandes latifundiários, que são os donos de terra, como tem aqui, né? Latifundiário, dono de uma grande quantidade de terra. E por que essa lógica é também uma lógica racista? Porque, como eu contei a vocês, né, 2 semanas depois que foi sancionada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico transatlântico, vocês pegaram essa ideia? 2 semaninhas depois, bora lá criar uma lei de terras que dificulte de forma bem dificultosa de verdade, de fato, né? Que até hoje é a nossa realidade. As pessoas pretas são as que menos têm acesso à terra, são as mais pobres, etc, né? Então, são consequências de séculos de escravidão e que gera sequelas até hoje, gera consequências até hoje. Beleza? Então, é uma lógica racista que não queria dar aos ex-escravizados esse acesso à terra, que dificultasse mais ainda. E dificultou, de fato. Beleza? E daí tem a grilagem. A origem da grilagem, né? E o que é grilagem, né? No Brasil, a grilagem de terras é a falsificação de documentos para, de forma ilegal, você tomar posse de terra devolutas é sem uso, beleza? Ou de terceiros. Você dizer que a terra é sua, sendo que não é sua. Por isso que é crime, tá certo? É de forma ilegal. Mas por que o termo grilagem? De onde vem? Antigamente não tinha muita tecnologia e eles colocavam grilos, muitos grilos, colocavam o papel, né, o documento, numa caixa, numa gaveta e colocava muitos grilos. E daí os grilos faziam suas necessidades e dava esse aspecto de papel velho, de um documento velho, né, para você querer provar que aquela terra era sua. E na verdade o documento não era nada de velho, era o documento atual, é uma forma ilegal de burlar a lei e de falsificar documentos para, de forma ilegal, beleza, gente? É crime tomar posse de terras ou de outra pessoa ou de uma terra sem uso, tá certo? E daí a gente tem aqui esse meme, olha aqui, vê se eu estou mentindo, na real tá mentindo sim. E temos os movimentos sociais. Tendo essa ideia, como eu falei, do Brasil ser extremamente desigual, onde muitos não têm quase nenhum acesso à terra e poucos, né, que são os grandes latifundiários, que são os donos de uma grande quantidade de terra, e poucos têm muito e muitos não têm quase nada, tem a necessidade de reivindicar isso, de reivindicar a terra, de fato. Porque, como eu falei nesse slide aqui, a terra, né, enquanto bem da natureza, não tem, né, necessidade, não faz muito sentido ela ser um objeto de compra, ser uma mercadoria, porque não houve sequer um dia de trabalho humano para produzir a terra. Isso uma professora falou para mim uma vez e fez muito sentido, porque de fato, nenhum homem no mundo, ninguém no mundo, nenhum ser humano no mundo gastou um dia sequer de trabalho para produzir a terra. Então, por que fazer com que ela seja uma mercadoria? E é essa lógica, né, dificultar o acesso à terra dos escravizados, dos imigrantes, e gera consequências até hoje.
Movimentos sociais, voltando. As ligas camponesas, que surgiu aqui em Vitória de Santo Antão na década de 50, que surge com essa ideia de reivindicar a terra, de entender que a terra deveria sim ser um direito humano e que todo mundo deveria ter acesso para cultivar, para morar e etc, né? Então tem muitas pessoas morrendo de fome, por exemplo, que morrem de fome porque não tem um pedaço de terra para cultivar uma planta, para morar. Então não faz sentido de fato. E temos o MST, e as Ligas Camponesas é um movimento muito massa que inspirou diversos outros movimentos para reivindicar esse direito à terra. E temos o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que também surge com essa proposta, tá certo, de reivindicar a terra enquanto direito de fato nosso. E daí ela tem uma proposta de reforma agrária, né? Entendendo que o Brasil é extremamente desigual, onde muitos, vou falar isso de novo porque é a realidade, onde muitos não têm quase nada e poucos têm muita terra. E daí surge nisso, né? De uma melhor distribuição de terra. E daí surge com essa proposta dessa reforma agrária, uma revolução agrária de fato, que tente distribuir de forma mais justa as terras para pessoas que não têm, tá certo? Então tem muito estigma com essa palavra MST, que os acusam, né, de serem invasores, de estar invadindo a terra, mas na verdade eles ocupam terra, né, que eles falam muito da terra sem uso social, que é uma terra que não está sendo usada. Daí eles vão lá e ocupam para que seja usada, seja cultivada, seja habituada. E surge nessa proposta. E estamos chegando ao fim. Vocês entenderam a parte, né, da origem da lei de terras, que surgiu numa lógica extremamente racista e desigual no nosso contexto brasileiro, que foi para dificultar o acesso à terra de ex-escravizados e imigrantes. E infelizmente deu muito certo, porque até hoje gera consequências. Até hoje podemos ver a consequência disso, que rolou lá no passado, há muito tempo, 1850, a gente está em 2021, e podemos ver que tem muita gente de verdade sem esse acesso à terra. Pegaram, não foi? E daí, ficamos por aqui, mas antes, queria conversar um pouquinho com vocês. Estamos voltando às aulas presenciais, tá certo? Mas não esqueçam de se vacinarem, se você tem acima de 12 anos, se vacinem. Usem máscara, tá certo? O coronavírus ainda tá aí, tem muita gente morrendo ainda, muita gente indo pro hospital, muita gente ficando doente, então se cuidem. A vida de vocês é muito importante, de verdade. Então usem máscara, usem álcool direitinho, tá certo? E não aglomerem, se possível fiquem em casa. E é isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E é isso. Até mais. Um cheiro. Tchau, tchau.